Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando início aqui a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos falar sobre listas e também vamos falar sobre tabelas. Então vamos começar falando sobre as listas, listas ordenadas, tá? Vou pegar aqui a página que a gente já havia escrito, a página 1, para não ter que digitar todo esse esqueleto novamente. Vou selecionar aqui, copiei, colei. Vou tirar esse corpo aqui, que não me interessa. Vou mudar o título aqui para listas e tabelas. Pronto. Vou salvar, Ctrl S aqui para salvar. Vou dar o nome aqui de página 04 HTML. Tá? Tenho que mudar aqui para HTML. Salvar. Pronto. Já coloriu a sintaxe. Vamos começar falando sobre listas. Então vou colocar aqui uma tag H1, listas e tabelas, fecho H1, aqui eu tenho o título do meu site, vou ter um subtítulo H2, listas ordenadas. Eu tenho dois tipos de lista que eu tenho aqui dois tipos de lista no HTML. Lista ordenada e listas não ordenadas. Onde é que eu vou utilizar a lista ordenada? Quando eu preciso de alguma ordem. E lista ordenada quando não importa a ordem dos itens. Vamos começar pelas listas ordenadas. Para me dizer que eu quero uma lista ordenada, eu utilizo a tag OL. OL, né? Lista ordenada. O de ordenado, L de lista. E aí, dentro da lista, eu vou ter os itens de lista. Então, eu tenho os LI. Tá? Abro o LI e fecho o LI. Vamos supor que eu quero falar a ordem dos vencedores de uma corrida, por exemplo. Então, por exemplo, quem ganhou a corrida foi o José, depois eu tenho um outro LI, foi a Ana, eu tenho outro LI, foi o Pedro, e assim por diante, tá? LI, a Maria. Vou salvar, Ctrl S, vamos visualizar como é que isso vai ficar lá no navegador. Página 4, dá um clique duplo aqui para abrir. E está aí ordenado, tá? Já mostra os marcadores 1, 2, 3, 4, José, Ana, Pedro e Maria. Ok? Eu posso também modificar um atributo de start, por exemplo, 3. E aí já vai começar aqui no item 3, tá? Vou deixar o start sem o start, né, o padrão, 0. E está as listas ordenadas, tá pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha nas listas não ordenadas. Listas não ordenadas. As listas não ordenadas são o L, listas não ordenadas, e os itens da lista continuam sendo o LI, tá? Continua sendo o LI. Então, por exemplo, uma lista de produtos que eu preciso comprar. Não precisa de ordem, não, simplesmente uma lista de produtos. Arroz, feijão, macarrão, etc. Salvar, Ctrl S, F5, tá aqui. As listas ordenadas têm um número. Isso aqui pode ser modificado, tá? Depois, mais em outras aulas, mais para frente, nós vamos ver como que a gente pode mudar isso aqui, né? E os marcadores, tá? Aqui é uma bolinha, também é possível ser modificado. Isso aí, quando a gente for falar de CSS, nós vamos ver como é que nós podemos mudar esses marcadores aí. Tanto da lista ordenada, quanto da lista não ordenada, a gente consegue mudar isso aí, tá? E a próxima tag que nós vamos estar visualizando, estudando, vai ser agora para as tabelas, que não vai ser apenas uma tag, vão ser algumas tags. Então vamos colocar aqui tabelas. Para as tabelas, eu vou ter a tag table, que informa, eu quero criar uma tabela. Tag table. E aí, para as tabelas, eu vou criar linha por linha. Tá? A tag para a linha de uma tabela é tr, de tabela, e row de linha, tá? Tabela linha.
Então, para criar as linhas da tabela, TR. Eu quero criar uma tabela semelhante a isso aqui, ó. Uma tabela que tenha duas colunas e vão ter aqui 3 linhas. Então, na primeira linha, eu tenho duas colunas. Tá? Então, eu vou... TR cria uma linha. Dentro da linha, eu tenho um dado. Tá? E esse dado vai ser um TD. E aqui eu tenho outro dado, vai ser um outro TD. Tá? Então, dentro da primeira linha, eu tenho duas tags TD. Tá? TD. Copiar aqui, colar para ficar mais rápido de fazer. Então, o primeiro TD vai ser produto e o outro TD vai ser o valor. Tá? Vamos salvar, Ctrl S, salvei. Vamos visualizar aqui como é que fica, F5. Então, tem aqui o produto e tem um valor. Vamos agora colocar alguns itens. Então, arroz, R$15. Vamos Ctrl arroz. O arroz vai ser R$15. E vou ter também o macarrão de R$4. Então, só copiei e colei, tá? Para ficar mais rápido aqui, não ter que digitar tudo. Macarrão vai ser R$4. Salvei. Vamos visualizar aqui como é que fica lá no navegador. F5. Pronto, tá aqui. E isso é uma tabela. A gente não está visualizando aqui as bordas, mas eu continuo tendo uma tabela mesmo assim. Tá? A questão das bordas, pessoal, nós vamos trabalhar isso lá quando a gente for falar de CSS. Tá? Não vou mostrar as bordas aqui. Até tem um atributo, mas border. Tem um atributo que eu posso utilizar, mas não é aconselhado que se utilize esse atributo, tá? Tudo que for marcação, a gente vai marcar com HTML. Tudo que for apresentação, para deixar bonito, para mostrar a aparência, a gente vai trabalhar com CSS. Tá? Então é desaconselhado o uso deste atributo border. Tá? Vou colocar aqui só para a gente poder visualizar como é que está ficando aqui, sem ter que estar utilizando CSS, que CSS vai ser conteúdo de outras aulas. Tá? Então, tá aqui, mas não aconselho usar. Tá? Para colocar borda, a gente vai colocar com CSS, que é coisa para as próximas aulas. Tá? Então, escrevi isso aqui. Agora eu quero modificar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero vir aqui, inserir uma célula aqui e quero mesclar isso como se fosse, né, fazendo aqui no Word aqui, e eu vou mesclar isso aqui. Tá? Então eu quero uma célula que ocupe um dado que ocupe a largura de 2 linhas, para que eu possa escrever aqui a tabela de valores. Eu quero colocar um título aqui, e esse título eu quero que ocupe a largura de 2 colunas. Como é que eu vou fazer isso para ocupar a largura de 2 colunas? Então vamos lá. Eu vou colocar mais uma linha, aqui, TR de linha, tabela row. Dentro aqui eu vou colocar um dado, uma TD, e vou colocar aqui tabela de valores. Né? Vou colocar aqui tabela de valores. Vamos lá. Tabela de valores. Vou salvar, Ctrl S, vamos visualizar como é que isso vai ficar. F5, ó, ficou um dado aqui e aqui ficou um espaço vazio. Não é isso que eu quero. Eu quero que este dado ocupe a largura de 2 dados, de 2 colunas. Então, como que eu posso fazer isso? Eu especifico aqui o row span, tá? Row span, a largura, tá? Row span não, row span é para linha. Eu quero col span, que é para coluna. Ele vai ter a largura de uma coluna, esse dado vai ter a largura de 2 colunas. Essa TD vai ter a largura de 2 colunas. Né? Vamos visualizar como é que vai ficar isso aqui. Ó, agora este dado tem a largura de 2 colunas. Mesma coisa eu consigo fazer para linhas, tá? Utilizando o row span. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui mais uma linha, TR. Dentro dessa linha
eu vou ter uma TD e aqui eu vou ter os itens. Tá? E aí eu quero falar o seguinte, eu quero falar que esses itens tem aqui, esta linha, ela vai ter o rowspan igual a 4, ela vai ter a altura de 4 linhas. Tá? Vamos visualizar lá como é que vai ficar isso aqui. Opa, não ficou adequado não. Não, perdão, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o seguinte, né? Me confundi aqui. Eu quero acrescentar uma linha aqui, né? E essa linha tem a altura de 4 linhas. Mas não é aqui que eu vou colocar, tá? Aqui não ficou correto não. Eu vou colocar uma TD de itens. Eu vou precisar acrescentar aqui mais um item. Peraí. Eu vou colocar aquela TD aqui. TD itens. E ele vai ter aqui o rowspan igual a 4. Vamos visualizar lá como é que vai ficar. Opa, aqui não. Aqui. Itens. E aí ele tem altura de 4 elementos, tá? Um dado com altura de 4 linhas, ok? É isso aí que a gente quis fazer. Então é isso, pessoal. Tá? Por enquanto nesse vídeo, listas ordenadas, OL, itens da lista LI, lista no ordenado L, tabela, table, TR para linhas, TD para os dados, tá? da tabela. E não aconselho usar border, vou até tirar aqui, deixar sem. Isso aqui a gente trabalha depois com CSS, beleza? Mas continuo tendo a minha tabela aqui. Então é isso, um abraço, até a próxima.